galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história e nós vamos falar sobre turismo, tá? Turismo e principais pontos. Quando a gente fala em turismo, a gente pensa logo em quê? Em viajar, em lugares bonitos, em praias, em grandes hotéis, não é verdade? Mas o turismo vai muito além disso, só do que viajar, que se divertir bastante, ou conhecer um novo país, ou tentar falar um novo idioma no lugar que você está, tá bom? Vamos falar mais sobre isso agora mesmo. Bom, no turismo, nós temos algumas divisões, tá? Então, como que nós vamos dividir tudo isso que inclui turismo? Aí nós estamos vendo algumas imagens que nós conhecemos, porque tem aí o Cristo Redentor, tem aí Brasília, né, onde ficam os três poderes, tudo isso que envolve a parte de governo. Nós temos o que mais? O Pão de Açúcar, lá com o bondinho no Rio de Janeiro. Temos aí a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, enfim, vários outros. Então, turismo se divide de três formas, né? Nós temos o turismo caracterizado em três: turismo cultural, turismo rural e turismo ecológico. E nós vamos saber agora o que significa cada um desses, tá? O que é o turismo cultural? Bom, o turismo cultural, ele é uma atividade econômica que está relacionada a eventos e viagens organizadas e direcionadas para quê? Para o conhecimento, certo? E lazer com elementos culturais, tais como, nesse turismo cultural, você pode passear, visitar lugares que contenham monumentos, complexos arquitetônicos, ou símbolos da natureza que são históricos. E o que mais que nós podemos visitar nesses lugares? Eventos artísticos, culturais, eventos também religiosos, educativos e também eventos informativos, tá? Então, geralmente, no turismo cultural, essas viagens elas são pequenas e complementares, são viagens pequenas e complementares, que é no interior de uma mesma região. Por exemplo, você vai para um lugar, você viaja para um lugar e você faz todas essas coisinhas, né, numa pequena região desse lugar que você foi, tá? Então, com que objetivo as pessoas fazem turismo cultural? Com o objetivo de transmitir maiores conhecimentos e vivências culturais, né? E o que acontece nesses passeios, né? Quem que promove esse tipo de passeio? Bom, esses passeios, né, são os órgãos oficiais, tá? Órgãos oficiais em relação a turismo, que têm a oportunidade de enriquecer e disseminar a importância e o significado dos materiais e imateriais da cultura humana, ou seja, conhecer outro país, conhecer outra cidade, não é apenas uma viagem que você vai fazer, né? O turismo ele está cada vez mais desenvolvido e antes sim as pessoas viajavam só para gastar o seu dinheiro mesmo e conhecer um lugar aqui e acolá e não tinha um direcionamento, não tinha um guia turístico, não tinha objetivo nessa viagem. Agora não. O que é que acontece nessas viagens? As pessoas têm um sentido, têm um propósito, que é o quê? Que é elevar a sua cultura, o seu conhecimento. Por isso que nessas viagens, em relação ao turismo cultural, são desenvolvidas atividades, né? Que levam as pessoas a ter conhecimento e lazer. Eles visitam monumentos históricos, complexos arquitetônicos, símbolos da natureza que fizeram parte da história e eventos artísticos, culturais, religiosos, educativos e informativos, ok? Vamos lá dar continuidade aqui. Então, o turismo cultural está crescendo assim gradualmente em todo o planeta.
Não é só aqui e ali, não. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na França, não é só na Espanha, não é só em Portugal. É no planeta, é no mundo inteiro, certo? E esse tipo de turismo não oferece só um entretenimento, né? Algo para você se distrair, mas principalmente a ampliação de um conhecimento, né? De um conhecimento relacionado a quê? Conhecimento relacionado à cultura, certo? De quem é turista, né? De quem está fazendo esses, esses passeios, tá bom? Os estadistas e agentes turísticos, tá? Vêm promovendo cada vez mais essa modalidade de turismo, em que as pessoas passeiam, mas que ao mesmo tempo elas adquirem conhecimento, né? Que compreende locais históricos e arqueológicos, como que quilombos, obras artísticas, museus, casas de cultura, festas, rituais, a gastronomia específica é, das determinadas localidades, né, em que os turistas vão, que é importante também conhecer a comida do local. Isso é uma coisa que chama bastante atenção dos turistas, como também o artesanato, as manifestações culturais. Por exemplo, quem viaja para o Nordeste conhece quais manifestações culturais. Se for em junho, é o quê? Isso, as quadrilhas, as festas juninas. Se for no início do ano, ali, comecinho de janeiro, são o quê? As festas relacionadas ao reisado, tá? Então, as feiras típicas, os mercados antigos, tudo isso chama a atenção do turista, não só para passeios e belas fotos, mas para que eles adquiram conhecimento, cultura, tá? Eles também querem conhecer a cultura popular, os eventos tradicionais e entre tantos outros por aí, tá, gente? Agora nós vamos falar sobre turismo rural. Quando a gente fala em rural, a gente pensa em quê? Em interior, em campo, em vaca, em boi, em cavalo, não é verdade? Mas não é só isso que envolve o turismo rural. É claro que as pessoas querem conhecer os bichos de perto, querem estar em contato com a natureza. Envolve também conhecer grandes fazendas, grandes fabricantes de queijo, não é verdade? Mas existe um objetivo maior do que só estar em contato com a natureza e estar em contato com o meio ambiente, tá? No sentido de só passar por ali para tirar fotos bonitas. Bom, o turismo rural tem como protagonista quem? O meio rural e quem vive nele, né? Vamos combinar, né, que é claro que o campo nos chama a atenção, a zona rural nos chama a atenção e as pessoas que vivem lá também, pelo seu jeito de viver e principalmente pelo seu modo de falar, pelo seu sotaque, né, que é diferente, tá? Então, para quem gosta de ser turista, né, tem gente que gosta de ser turista. Você sabia que pessoas passam anos e anos economizando, pagando passagens, pagando hospedagens, antes mesmo de ir ao local, só para se programar melhor e marcam um dia, por exemplo. Eu quero estar num hotel no Rio Grande do Sul daqui a em janeiro do ano que vem. Aí a pessoa se programa, procura uma agência de viagem de confiança que tenha nome no mercado e vai se programar quanto que ela vai gastar nessas passagens de avião, quanto que ela vai gastar no hotel, quais as atrações que ela quer participar nesse lugar e quanto que custa cada uma. Tudo isso é incluso num pacote. E depois eles vão dizer quanto que fica e as pessoas podem pagar parceladamente, até chegar o dia da viagem. Isso é bom, né? É planejamento. Mas quem tem dinheiro para ir, tipo amanhã, né, sem nenhum problema, vai também. Então, gente, para quem gosta de ser turista, viajar é sempre uma boa pedida, não é verdade? E respirar novos ares, conhecer novas paisagens e ter contato com a natureza é algo extremamente prazeroso para as pessoas, né? Para todo mundo, para mim, para você também.
Então, o nosso país é muito agraciado assim com a diversidade de pontos turísticos. E mesmo para quem viaja muito, ainda há muito que conhecer, né? Uma dica que eu dou para você: se um dia você for planejar uma viagem, antes de viajar para fora do nosso país, conheça primeiro o nosso país. A região sul, a região nordeste. A região nordeste não é só o Ceará, não é verdade? Tem tantos outros estados. Conheça a região sul, a região nordeste, conheça a serra, conheça a praia, vá para o sertão. Conheça o seu país. Depois você conhece os outros, tá? Então, é, a diversidade do nosso país, né, em pontos turísticos é imensa. Então, ainda há muito que conhecer. O turismo rural tem ganhado assim cada vez mais destaque e é conhecido também como agroturismo, tá? Porque permite aos admiradores conhecer e ter contato direto com quem? Com a natureza, com a agricultura e a cultura local, ok? Agora nós vamos falar sobre turismo ecológico. O que é o turismo ecológico, né? Quando a gente fala em ecologia, a gente pensa em quê? Eu penso em pássaro, animais, plantas silvestres, flores. Vamos lá. Turismo ecológico é o que é definido por quem? Quem foi que definiu esse nome de turismo ecológico? Foi o Ministério do Meio Ambiente, tá? Como o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o quê? O bem-estar das populações. Então, o turismo ecológico, além de acontecer num ambiente que envolve toda a parte da natureza, né? Ele conscientiza ao turista, aquele que está visitando um local, a preservar aquele ambiente, tá? Então, o turismo ecológico é caracterizado pelo quê? Pelo contato com ambientes naturais e pela realização de atividades que promovam a vivência e o conhecimento da natureza, ok? E conscientiza também as pessoas a preservarem, mostra ali na prática o porquê que as pessoas devem cuidar do meio ambiente. Como nós já estudamos, né? Todo o nosso ambiente, toda a nossa água, toda a nossa biodiversidade é fonte de vida para nós, para mim, para você e também para o nosso planeta, tá? Então vamos lá, o turismo cultural é aquele onde as pessoas podem não só visitar lugares bonitos, mas podem acrescentar conhecimento, tá? Visitando aí monumentos históricos, praças históricas, lugares onde tiveram assim grandes fatos heróicos. O turismo rural é aquele onde as pessoas têm contato com o campo e com as pessoas que vivem lá, né? Tem contato com a natureza. E o turismo ecológico é aquele onde as pessoas, né, têm contato com os ambientes naturais, mas também são orientados, né, são levados a ter a conscientização de preservar o meio ambiente. Ok, pessoal? E qual é aí a importância do turismo? Ah, eu gosto de turismo. O turismo é importante porque a gente viaja, conhece mais gente. É a oportunidade que eu tenho de viajar sozinho, sem ter a companhia da minha mãe, do meu pai. Opa, não tem nada a ver com turismo, essas coisas, na verdade. Não tem nada a ver mesmo, tá? A importância do turismo, além de você poder sim ter autonomia para viajar um dia sozinho, porque assim você pode obter responsabilidades, não é verdade? Além de turismo ser bom para treinar ou conhecer um novo idioma, né? Uma nova língua, pode ser o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, da sua preferência, claro.
E além de tudo isso, de você visitar lugares que você nunca conheceu, lugares assim fantásticos que a gente só vê em filme, além de tudo isso, tem um fator principal, tá? O turismo ele é importante porque ele é um importante transformador da economia, né? Ele é um principal transformador de economia das sociedades. E porque ele promove o quê? Ele promove a inclusão social, ele gera oportunidades de emprego e de renda para as populações do mundo inteiro, né? Você acha que aquelas pessoas nos hotéis, os guias turísticos, os carregadores de mala, os recepcionistas que fazem lá o check-in no hotel, estão lá trabalhando de graça? Não, né? Os garçons. Vai pensando aí numa infinidade de serviços que tem dentro de um hotel, que tem dentro de um complexo turístico. São milhares e milhares, né? Se for uma reserva ecológica, tem o quê? Tem os veterinários, tem os biólogos, tem os nutricionistas, ambientalistas, tem uma infinidade de profissões que agregam ali aquele serviço para que as pessoas possam se divertir, possam visitar, possam se sentir bem. E tudo isso gera dinheiro, gera renda, sustenta as pessoas. Legal, né? Então, aí, quando surgiu o turismo, a evolução histórica dos eventos ao turismo de eventos no mundo, né? O turismo surgiu como atividade organizada, isso aconteceu no século XIX, quando o inglês Thomas Cook organizou a ida de um grupo de pessoas para participação de um congresso. Era o Congresso Anti-Alcoólico, nas cidades de Leicester e Loughborough, no ano de 1841, faz tempo, hein, turminha? Thomas Cook levou 570 pessoas para que participaram, né, do congresso. Thomas Cook é esse jovem, não tão jovem, que está aí na foto, no vídeo de vocês, tá? Aí, dando continuidade, quais são os principais pontos turísticos, né? Quais são os principais tipos de turismo, né? Diferentes tipos de turismo. Nós temos turismo étnico e de caráter social, turismo religioso. Um exemplo de turismo religioso aqui no nosso Ceará é a cidade de Juazeiro do Norte, a cidade de Canindé, né? Juazeiro do Norte, porque as pessoas que são devotas do Padre Cícero vão para lá. E Canindé, as pessoas que são devotas de quem? De São Francisco vão para lá. Turismo de saúde, bem-estar, turismo político, turismo no espaço rural, turismo de negócios, turismo desportivo, turismo cultural, turismo de recreio, ou seja, uma infinidade de tipos de turismo. Na verdade, as pessoas transformaram algumas especialidades, né, algumas preferências, de acordo com a preferência das pessoas, das classes sociais, e transformaram isso em turismo, né? Isso gera dinheiro, gera renda, gera emprego e é tudo muito bom. Quais são os principais pontos turísticos brasileiros? Aí nós temos o Nordeste, o Sul também, aí nós temos os Lençóis Maranhenses, tem aqui a Bahia, tem aqui o Ceará, tá? Porto Seguro, na Bahia, tem o Rio de Janeiro. Qual o lugar mais visitado por turistas no Brasil? É o Rio de Janeiro, né, gente? Que é onde fica aí o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, que é aquela montanha enorme que passa um bondinho assim em cima. Então, do Brasil, esse é o lugar mais visitado, tá bom? O Nordeste também, isso vai de acordo com a preferência das pessoas, né?
os pontos turísticos aqui no Brasil do Nordeste. Nós temos aí Fortaleza, Beach Park, Mercado Central de Fortaleza, Centro Dragão do Mar, ó, a Ponte dos Ingleses, que as pessoas chamam de Ponte Metálica. Ali nós temos Jericoacoara, tem a Avenida Beira-Mar, e tem muita coisa, né, aqui de Fortaleza. E uma curiosidade sobre pontos turísticos, nós temos aí as estradas de Iungas, certo? Que são as estradas mais perigosas do mundo. Elas são bem estreitinhas, não tem nenhuma sinalização e são muito altas também, tá, gente? Nós temos aí a Ilha da Queimada Grande, que fica lá em São Paulo. E as estradas de Iungas ficam no Peru. No Peru não, na Bolívia. Agora nós vamos resumir aqui a nossa videoaula. Pense no tamanho do desafio. De um lado, o Brasil é o primeiro do mundo no ranking de recursos naturais. Tem uma orla de 7.500 quilômetros e é referência em ativos culturais. De outro, um orçamento limitado para investimentos. Isso exige achar os lugares certinhos para aplicar os recursos federais e melhorar a infraestrutura e as políticas públicas para o turismo. Assim, precisão é a palavra, e é para garantir que os recursos cheguem onde mais são necessários que foi criado o Mapa do Turismo Brasileiro. A ferramenta do Ministério do Turismo identifica os municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagens. O mapa agrupa os municípios por regiões e reúne os que estão mais próximos e que tenham características similares ou complementares. Para se cadastrar, os municípios precisam ter um órgão responsável pelo setor turístico e orçamento definido para investimentos no setor. O mapa é atualizado constantemente. Com isso, fica mais fácil garantir que as ações do Ministério sempre cheguem às regiões com verdadeiro potencial turístico. Para saber mais, acesse o site www.mapa.turismo.gov.br. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos em breve. Até lá!